como ele chegou até esse tema, que é o tema da live de hoje, né? Um podcast específico pra gente falar sobre o caso Márcio Smelling, que tá tendo uma grande reviravolta. Eu acho que é, assim, ele já tá se tornando um Johnny Depp brasileiro. De tanta questão que tá sendo levantada, né, nos últimos meses aí, né, principalmente depois quando ele começou a responder e publicar suas questões, assim, e falar com as pessoas que têm vontade de entender a versão dele do caso. E eu gostaria que você comentasse a respeito disso, né, como você chegou até esse caso e por que você tem falado tanto sobre o assunto. Bom, eu nunca ouvi falar do Márcio Smelling na minha vida. Não gosto do humor da Globo, nunca me interessei. Sabia quem era, porque sabia aquele cara de pau, mas nem sabia o nome dele. E daí, quando surge esse caso aí na Piauí, dia 4 de dezembro de 2020, eu fiquei totalmente do lado delas. Eu acreditei em tudo. Como você vai duvidar de 8 mulheres vindo acusar um cara, diretor da Globo, eu trabalhando em TV, sabendo como é o assédio sexual dentro da Globo, eu não tive nenhuma dúvida que aquilo era verdade, ainda mais sendo a Piauí. Eu fiz 2 textos e 2 vídeos, que hoje eu não tenho nem coragem de ver o que eu falei, mas assim, eu fiz um texto que era: a Globo precisa proteger a carreira e o futuro da Dani Calabresa. Esse era porque eu falei, foi muito corajosa fazer isso, ela pode se queimar, ninguém pode querer contratar ela de novo um dia, então tem que proteger. E quando eu escrevi esse texto, uma fonte minha de muitos anos, eu cubro TV já há 27 anos, que é uma pessoa de alto escalão na Globo, que nunca fala comigo, o cara me ligou e ele falou, foi no segundo texto, no primeiro texto ele falou assim: você tem certeza disso que você tá falando? Eu falei, como assim? Todo mundo tá escrito. Ele falou assim: não é bem assim. Essa matéria saiu agora, mas esse caso começou no ano passado. Ele falou, tem mulher passando rolo compressor aqui há 1 ano pra tentar fazer outras mulheres acusar o cara e ninguém tá aceitando. E aí eu já comecei e falei, como assim? Porque quando a gente ouve falar de assédio, João de Deus, Roger Abdelmaci, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, começa a brotar. Esse cara da Caixa, né? Brota de todo lugar vítima, porque o cara tá ferrado, entregou ele. Então, todas as vítimas se sentem acolhidas, né? Não correm mais risco. E nesse caso do Smelling, não. Ninguém aprecia mais. Só um grupinho, e depois, conforme eu vou investigando, eu vou descobrindo os absurdos, que a pessoa que estava pressionando todas as mulheres da Globo, a Verônica Debon, essa atriz, ela chegou a ter reclamação dela no compliance, por intimidação. Ela intimidava as mulheres a entrar. E as que não queriam, ela falava assim: então, você esquece a gente vai te cancelar. Caramba, conta pra gente assim, no caso hoje, quem são as denunciantes do Márcio Smelling por assédio sexual, ou envolve alguma outra acusação? Porque eu vi que tinha algumas ali que eram testemunhas, mas estavam todas juntas. Olha, eu não consigo pensar em nada melhor de palavra do que uma máfia. Aquilo é um grupinho da Zona Sul carioca, de mulher branca, rica, milionária, tudo tem a ver. A história é bem complicada, né? Porque ela começa tudo em 2017, porque o Márcio Smelling vamos repetir, assim, que o cara é mulherengo, não tenho a menor dúvida, mas isso não é crime hoje. Ele tinha... As pessoas falam assim, não, ele traiu a mulher dele. Também não é crime. Então, de 2011 a 2017, ele tinha caso com essa Bárbara do Vivier, que é a irmã do Gregório do Vivier. E em 2017, ela ia visitar o cara toda hora. Pegava o carro e ia até a casa dele, lá na Copacabana. Não sei o quê. Um dia quebra o carro dela. E ela começa a ir de Uber. Mas ela esquece que as notificações do Uber estavam indo pro marido. E o marido fala... ela também traiu o marido. Trai o marido, claro. Não, a coisa vai pior que isso. E aí, quando o marido confronta, fala, o que é? Quem mora nesse caso? Ela arruma desculpa. Quem mora nessa casa, nesse endereço? Ah, é o Smelling. Mas não se preocupa, é que ele me assedia e não sei o quê. Ela tenta arrumar uma desculpa pra escapar da família, mas nunca aconteceu nada. Eu vou sair de perto dele. Ele tenta sair comigo, ele dá em cima de mim, mas eu tô resistindo. Só que ela continua saindo com ele. E aí ela engravida, e isso é 2018, e não sabe se o pai é o marido ou é o Smelling. Então você imagina. E durante a gravidez... Eu tenho mensagem dela, ela louca pra encontrar com ele. Eu tô morrendo de saudade, eu quero te ver, não sei o quê. 4º mês. E aí, ela é a primeira que acontece isso. Então, ela no fim fala assim, não, vou me afastar, e se afasta. E tem uma coisa muito engraçada, porque eles foram receber o Emmy. Tava o Zorra, tá no ar, tava disputando o Emmy. Olha que louco. Ela coloca o iPhone dela pra carregar e vai tomar banho. E de repente aparece assim, quando faz aquele pim-pim, né, do iPhone, mensagem. E aparece Smelling, 4.400 não sei o quê. Nessa hora o Gregório do Vivier passa e olha, fala, que é isso, né, pra irmã, né? Que é isso, que esse cara, filho da puta, né? Enfim. E aí ela começa, essa história toda da série começa com ela. Ela começa a reforçar, a partir dessa mensagem ela reforça dizendo que, tá vendo como ele me assedia? Mas ela continua vendo o cara.
continua escrevendo pra ele, pedindo, ai, tô com saudade, sabe? E ela, mas isso acaba. Isso é 2017, 2018. Em 2018 eu conseguia uma mensagem que ela manda pra então amiga dela, afirmando que ela era mentirosa, que ela tava arrependida. Ela antes tenta voltar com o Melin de novo, depois que ela tem filho. Tem mais um caso, e ele nem responde mais pra ela. Ele ficou apavorado. Tanto que, assim, tem DNA dessa história, é um rolo. Não era dele, o filho, entende? Mas tudo começa com essa... Ela é o Marco Zero. E aí, quando ela é o Marco Zero. Quando a Calabresa vai denunciar ele em outubro de 2019... Ela vai denunciar ele para assédio moral, não sexual. Ela fala que ele me tirou 3 programas. E ela assume isso. Eu consegui o vídeo dela dando depoimento na Justiça Civil. E ela fala, ele me tirou do programa. Eu tô denunciando ele. Essa hora é a que a Verônica Debon, que era namorada dele há 1 ano. Aí ele já vem mais casado. Ele tinha 2 namoradas ao mesmo tempo, então. Essa Bárbara do Vivier foi aquelas coisas de... Entendi. Não foi um rolê fixo. Tanto que quando ele começa a namorar essa... Verônica Debon, ela sabe da história da Bárbara e meio que ridiculariza. Eu tenho as mensagens dela também, falando, que pateta, ela é mentirosa mesmo. E depois eu descobri que ela é meio mitômana mesmo, né, essa Bárbara. E aí, essa Verônica toma um pé nas nádegas do Melin, porque ele não quer mais ficar com ela. Na hora que ela percebe que ele não quer ficar com ela, ele estava no lugar errado na hora errada. É a hora que a Calabresa denuncia ele por assédio moral. Como a Verônica já sabia da Bárbara, ela vai procurar a Bárbara e as duas começam a pressionar a Calabresa para denunciar ele por assédio sexual também, porque elas duas também iriam, então seriam 3. Só que no final a Bárbara desiste, né? Fala, não, eu sou testemunha, acusar ele não vou. E aí ele mostrando as mensagens, acabou com isso. Daí a Bárbara do Vivier, por sua vez, é enteada da Maria Clara Gueiros, que é outra testemunha da acusação. A Gueiros é a melhor amiga da Luciana Fregolenti, que é outra testemunha da acusação. Você entende? Cadê as camareiras da Globo? Cadê as figurantes, aquelas gostosas que trabalham no Zorra Total durante 20 anos? Cadê a secretária da Globo? Sabe? Uma cenógrafa? É só esse grupinho? Todas essas mulheres trabalhavam lá na Globo ou não? Todas trabalhavam lá. Foram todas mandadas embora. Até nesse período a imagem do Melin já havia sido totalmente comprometida, né? 2019, o Léo Dias dá uma nota. Em dezembro de 2019, ele dá uma nota falando que tem um diretor da Globo que está sendo acusado de assédio sexual. Isso é dezembro de 2019. O caso desaparece até agosto de 2020, quando a advogada, que surge do nada para o estrelato da mídia... Tá. Então, assim, até aí não tinha nada na mídia, quer dizer, tinha, mas não tinha o nome e tal. Não, só saiu uma nota do Léo Dias, ninguém mais falou disso. Tem um diretor... Tem um diretor. Em agosto surge a Mayra Cota, doutora advogada, e dá uma entrevista para Mônica Bergamo, e aí ela fala o nome dele mesmo. E fala, tem assédio sexual, não sei o quê. E ela continua fazendo isso. Eu não entendi por quê, mas não deu grande repercussão também. Você não acha que foi porque, pelo que eu entendi, o Melin que entrou primeiro, né? Com o processo. Em 2021. A gente ainda está em 2020. 2019, dezembro, a Calabresa faz a denúncia, as outras juntas começam a acusar ele. O caso desaparece. Agosto de 2020, a advogada surge acusando ele numa entrevista para Mônica Bergamo. Também não deu tanta repercussão, eu não entendi por quê. Dezembro sai a matéria da Piauí, dezembro de 2020. Porque eu achei que, tendo acontecido isso, ele entrou com o processo e elas tentaram usar a mídia pra fazer a pressão e tentar, assim, fazer uma força contra o processo que ele entrou pra se defender. Elas deram um truco. Ele foi pro 6, você entende? Ele foi pro 6, entendi. Achei que foi o contrário. Essas mulheres não estavam na cabeça delas, não passou em nenhum momento que o cara fosse um obcecado por guardar as coisas. Tivesse tudo guardado. Eu tenho uma ex-repórter que foi repórter dele, ele teve uma agência de notícias há algum tempo. O cara tem tudo, todos os funcionários que trabalharam, a ficha de todo mundo. Então o cara guardou absolutamente tudo. Tanto que só uma atriz dessa que ele não tem mensagem antes de 2016, que é a Carol Portes, que foi a última que elas deixaram pra chorar lá no UOL, né? Então elas não contavam com isso, que o cara ia ter tanta prova. E elas não contavam também que ia aparecer um repórter que nem eu, que sou um puta marrento, que eu me senti enganado por essas mulheres, cara. Eu fui lá defender a Calabresa, cara. Eu acreditei nessas mulheres. E aí, de repente, eu descubro que isso é uma puta farsa. Eu falei, não, agora eu vou até o fim. Vou infernizar isso aí, porque eu não suporto injustiça. E eu não suporto eu ser injusto. Então, eu me senti meio palhaço, sabe? Vou lá, faço 2 textos, 2 vídeos, falando que a Globo isso, que o Melin aquilo. E, de repente, é tudo mentira, cara. E elas usando a imprensa pra isso.
E a sua matéria teve qual impacto quando a sua investigação tal, qual foi o impacto para o caso do Mellin na época? A primeira coisa que eu publico grande, no segundo semestre de 2021, eu lembro que eu faço um vídeo no UOL, já falando que eu me arrependia de ter feito os vídeos anteriores. Eu lembro desse vídeo. Eu já sabia que aquilo era besteira. Em junho de 2022, eu publico as mensagens da Calabresa. Aí deu uma explosão, todo mundo deu. No dia seguinte eu publico as da Verônica Debon, que tem aquela pornografia. Todo mundo deu. Depois começaram a voltar atrás. Tanto que tem duas colunistas que eram do Universo, que quando eu solto uma matéria da Calabresa, que mostrava as mensagens, o emoji de berinjela, aquele pipi frufru que ela fazia, a colunista do Universo faz um texto detonando a Calabresa. Que você deveria contar pra gente que você tem intimidade com ele, que isso é um absurdo, não sei o quê. Passou 24 horas, a cabeça dela mudou. Aí ela começou a falar, eles começaram a especular dentro do UOL quem era a minha fonte, quem estava me passando as mensagens. Cara, a fonte é um segredo constitucional do jornalista. Você imagina colega seu especulando quem é a sua fonte. Não, porque foi o Mellin que passou. Se o Mellin quisesse me passar, ele tinha passado em janeiro de 2021.